Então, pensando sobre a crença na morte de Jesus Cristo, vê-se que ela não faz sentido, que ela é uma farsa. Por quê? Porque os cristãos, ao mesmo tempo que pregam que Jesus Cristo morreu na cruz, também pregam que Jesus é Deus eterno. Mas só que Deus, por definição, não morre. E se de fato Jesus é Deus, então não pode ter morrido na cruz. Como cristão, você pode evocar a doutrina da encarnação para tentar dar um sentido a esta morte de Jesus, dizendo que como Jesus se encarnou, né, que Jesus nasceu de uma mulher e se tornou um ser humano assim como eu, portanto ele poderia muito bem ter morrido na cruz, né, porque ele era 100% homem e era 100% Deus. Então isso explica, né, o fato desse Deus morrer na cruz, porque ele entrou no tempo, ele se encarnou e se tornou um de nós. Porém, apesar desta união hipostática em Jesus Cristo, né, Jesus era 100% homem, 100% Deus, né, quando falamos de Jesus, quando falamos em Jesus, nós estamos a falar de uma única pessoa, nós estamos a falar de um único ser. Quando você fala de Jesus, você não faz uma distinção entre as suas naturezas como se fossem duas pessoas, né? São duas naturezas distintas, sim, mas ainda assim trata-se de um único ser, de um único indivíduo. Então, quando você diz que Jesus morreu na cruz, você não está dizendo que a natureza humana morreu por você na cruz, não. Você está falando de Jesus que morreu por você na cruz. Jesus como um todo, né? Jesus como um homem e como um Deus ao mesmo tempo. Então, se você pensar bem, você vai ver que há um paradoxo que mostra que essa doutrina não se sustenta na razão, né? Que ela é um absurdo lógico, porque pode-se conceber a morte de Jesus como homem, mas não pode-se conceber a sua morte como Deus. Tanto não pode, como homem pode ter morrido, mas como Deus não pode ter morrido. E ele era as duas coisas ao mesmo tempo. A morte não pode acontecer com um indivíduo que tem essas duas naturezas. Então é tipo a doutrina da Trindade, a ideia de que existe um único Deus e ao mesmo tempo é três. O que os líderes religiosos, os próprios teólogos, vão dizer que isso são mistérios, né? São coisas incompreensíveis, são coisas não reveladas, são coisas que não podemos sondar com a nossa mente, não podemos compreender. Mas na verdade não são mistérios. Não são mistérios, são apenas absurdos.